Outro assunto de destaque também nesta quarta-feira, além do julgamento do TSE, o presidente Michel Temer admitindo que utilizou a aeronave particular do dono da JBS, Joesley Batista, em 2011 para deslocar a família em viagem à Bahia. Em nota oficial, o PMDBista ressaltou, no entanto, que não sabia a quem pertencia a aeronave e que não fez pagamento pelo serviço de transporte. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista afirmou que Temer e a primeira-dama, Marcela Temer, viajaram em jato particular do executivo da JBS quando o PMDBista era vice-presidente. O empresário disse ainda que o próprio Temer ligou para ele perguntando sobre flores deixadas de presente na aeronave. O presidente chegou a agradecer por esse agrado, né? E na terça-feira, no entanto, Silveira, o Palácio do Planalto havia dito que em 2011 o presidente viajou em uma aeronave da Força Aérea Brasileira para a Bahia. Quer dizer, voltou atrás aí. Esse é meu assunto preferido dos últimos dias. Eu já vi blind date, teste cego de cerveja, teste cego de vinho. Já vi várias coisas. Agora, voo cego, não tinha visto, Patrick Santos. Você voar numa aeronave que você não sabe de quem é, em que estado está, e nem se você precisa pagar. Você não precisa perguntar, olha, tô devendo alguma coisa aí pro dono da aeronave. Não, você voa, chega lá em Comandatuba, sua mulher, seu filho, tira as tralhas todas, pega as lembrancinhas ali e vambora, numa nice. É brincadeira, né? Piada. Isso depois dele ter negado, ter usado a aeronave. É muito grave, gente. O Palácio está tratando tudo com sem cerimônia, assim, né? Como se fosse tudo um equívoco. Você vê que o negócio do eu não sabia tá chegando ao cúmulo do cinismo no Brasil. Antes era o Lula que não sabia de nada, a Dilma não sabia de nada, gente que fumou, mas não tragou, tipo o Bill Clinton, mas agora você voou e não sabe de quem é a aeronave. Tenha dó, né, presidente? Vamos melhorar as desculpas, né? Pelo menos. Vai, Madu! Não, tá falando. Fumou, ele não tragou, sentou, mas não deu. O Brasil contemporâneo. E que o Pinóquio aqui seria considerado o Pinóquio no Brasil, seria o cara mais franco e verdadeiro, né? Porque aqui é impressionante, as pessoas mentem com uma disfarçatez inacreditável. E essa história, como é que você entra, né? Você vai num jatinho, vai pra Comandatuba, passar um fim de semana que você não sabe de quem é a porcaria do avião. Quer dizer, além de ser assim, a manutenção e tal, esses detalhes tão importantes, né, para quem vai fazer uma viagem num avião, né, você tem que conhecer a origem daquilo, e vai que é o Pablo Escobar que está pagando aquilo, é o Marcola, é o Beira-Mar, né, o Joesley, né, e como é que, o que eu acho inacreditável... Por que você mudou a entonação, a sílaba tônica do nome do Joesley? Joesley, ele tem nada a ver com lei, tem toda a razão. Joesley. Fora da lei. Lei não tem. Fora da lei total, tem razão. Mas eu só quero, para concluir essa questão de falar mentira, de pegar jatinho. No Brasil as coisas são assim, você fala, tá falado e acabou-se. Como se as pessoas não tivessem memória. Entendeu? Como se a gente não prestasse atenção. Os políticos do Brasil, a classe política, ela habita outro planeta, em outra galáxia. Brasília é outra galáxia, é outro planeta, não tem nada a ver com o nosso planeta. Esses caras fazem essas coisas no meio, né? Continuam roubando, continuam corrompendo, sendo corrompidos, no meio de investigações, pegam um jatinho, vão para lá e para cá, de empresários investigados ou não. Se você, vice-presidente da República ou presidente da República, não existe almoço grátis, pessoal. Não existe almoço grátis. Isso é básico. Meus filhos sabem disso, meus netos sabem disso. Vai, Andreasa. Eu acho engraçado que numa pretensa defesa contra o indefensável, o Planalto, o presidente, coloque nessa nota que não pagou pelo serviço, pelo voo. Desde quando isso ia se defender? Antes tivesse feito o pagamento. Antes tivesse remunerado um serviço, com dinheiro próprio, evidentemente, né? E isso seria o correto, isso seria o aceitável. Mas viajar de favor, né? Eu jamais colocaria minha mulher e minha filha num jatinho, seja qual for,
Primeiro que eu não entro em jatinho nenhum, mas eu jamais colocaria em jatinho cujo dono eu ignoro. Isso é evidente uma desculpa esfarrapada, né? Mas não é só isso, não dá para ter pesos diferentes para o mesmo problema. Nós aqui massacramos homens públicos, massacramos o Lula, massacramos o Aécio, porque na condição de presidente da República e na condição de senador da República, viajam de um lado para o outro no jatinho de empresário. Empresários que têm, inevitavelmente, relações com o Estado, porque no Brasil é assim, se você é grande empresário, você depende do Estado, você tem demanda com o Estado, você está pedindo financiamento do Estado. Não dá para ser homem público e viajar e andar para um lado para o outro de favor, em jatinhos, podia ser um jegue, podia ser um jumento, da mesma forma, não é aceitável. Eu bati aqui, eu especificamente, duramente, no finado ministro Teori, exatamente pelo motivo da morte dele, né? Estava num avião de um empresário, era meu amigo, não importa, era avião de um empresário que tinha contendas no Supremo Tribunal Federal em que o ministro Teori era membro, de que ele era membro. Eu falei que não era aceitável. Ah, mas a lei permite. Não é aceitável, precisa se rever isso. Olha, homem público no Brasil só anda de jatinho, minha gente. E você... Todos andam de jatinho. Ah, peguei uma carona. E quando não é jatinho, é avião oficial. Avião da Gilmar Mendes, um dos personagens de hoje. Nós batemos nele aqui. Foi lá para Portugal no avião da Presidência da República. Não é aceitável. Olha aí, agora o Temer, não era, mas agora ele é. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal. Não dá, minha gente. Não dá. Não dá pro Temer, não dá pro Aécio, não dá pro Lula, não dá pro Teori, não dá pro Gilmar, não dá para ninguém. E você veja que tem algumas peculiaridades mais bizarras ainda nesse caso, porque ele primeiro negou, questionado pela imprensa, que tivesse usado o jatinho e só confirmou por quê? Porque na delação, Joesley entregou o diário de bordo da aeronave. Caso contrário, teria permanecido com a mentira. Isso também tem sido uma tônica aí de todos os investigados. E faz parte daquele discurso que parece, e até uma defesa de direitos dos investigados, ter acesso ao conjunto das provas, ao conjunto dos áudios, ao conjunto das delações. Mas isso nada mais é do que uma necessidade de montar um álibi na maioria dos casos, como se viu nesse caso do próprio Temer. E ele diz mais na nota que a Secretaria de Comunicação do governo solta, que ele levou a família a Comandatuba e retornou a Brasília. Ele fez uma espécie de táxi aéreo com o jatinho do Joesley, sem saber de quem era, tá? É uma espécie de Uber. Você pede ali no aplicativo jatinho Uber, você não sabe de quem é, você vai de São Paulo a Comandatuba, de Comandatuba a Brasília, pega uma balinha e não pergunta quem é o dono, não pergunta nada. Pega as flores que tinha lá, até o Silvio fez aqui uma arte bem bacana do professor Girafales e a dona Florinda, que ele costumava dar flores para ela, tá ali o Temer e a Marcela, e voando no Manice, no jatinho, para lá e para cá. Houve ciúme, Vera. Oi. E houve ali uma coisa de ciúme, que houve um episódio de ciúme ali, porque a princípio o Temer parece que ficou um pouco preocupado, porque achou que era o Joesley que estava mandando as flores para a Marcela Temer, a primeira-dama, fazendo assim, digamos, um gesto galante, ao que o Temer não gostou, e parece que aí fizeram uma manobra, dizendo, não, o comandante do avião falou que as flores, quem tinha mandado era a dona Flora. A dona Flora Batista, mãe do Joesley, para poder botar assim uns panos quentes, porque o Temer é brabo, ele fica brabo com essas coisas, que fica cortejando a mulher dele. Mas ele não queria nem saber quem era o dono da aeronave, então também não deve ter se importado muito para saber quem era o galanteador da dona Marcela.